Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula hoje vai ser para os alunos do 9º ano, e nós iremos fazer a correção do exercício que eu enviei para vocês na semana passada, que foi na sexta-feira, dia 18, em PDF. Então, vocês teriam que ter baixado o arquivo, nós iremos corrigir agora. Embora eu sempre coloque no final da folha o gabarito, como agora vocês podem observar aqui no finzinho, nós iremos mostrar como nós chegamos nesse gabarito. Então, nós iremos fazer as correções e discutir o assunto, certo? Então, embora aqui esteja escrito que é do 8º ano, esse assunto aqui é do 9º ano. Então, nós vamos ler o texto e responder as questões, ok? Vamos começar? Os brasileiros que têm o privilégio de viajar bastante pelo Brasil estão o tempo todo surpreendendo-se com as diversidades do nosso tesouros naturais e culturais. É pena que a maioria dessas riquezas ainda não esteja integrada a um planejamento turístico eficaz e sensato, de envergadura nacional, capaz ao mesmo tempo de explorar e preservar esses polos de atração. Pense-se que nos empregos que se poderiam gerar com a instalação de equipamentos capazes de oferecer toda a infraestrutura de apoio para uma efetiva internacionalização do nosso turismo. Ao lado disso, imagina-se o quanto seria importante para nós mesmos podermos reconhecer essa diversidade, identificar de modo concreto a pluralidade dos nossos costumes, das nossas linguagens, dos nossos climas, da nossa geografia, da nossa culinária, da nossa arte popular. Entre outras vantagens, o turismo bem empreendido atua como um fator de autoconsciência e de integração de um povo. Pessoas de diferentes regiões possam trocar experiências e considerar a especificidade do modo de viver, a reconhecer a grande variação dos valores culturais, sem falar numa intensificação da conscientização ecológica. Todo turismo bem planejado não apenas expõe as riquezas naturais, mas ensina a valorizá-las e conservá-las. Não é nenhum exagero afirmar que o turismo pode representar um dos mais objetivos caminhos para o Brasil se fazer conhecer e para os brasileiros se conhecerem a si mesmos. Então, esse aqui, gente, é um texto do Abelardo Junqueira. É um texto que nós conseguimos observar que ele está falando sobre o turismo no Brasil, que nós não temos um bom turismo, nós não temos um lugar onde eles possam vir, que seja preservado, que seja em que eles encontrem talvez um bom hotel. Então, a gente não dá muito valor no turismo no Brasil. É tanto verdade que nós mesmos brasileiros, quando nós procuramos um lugar para viajar, para onde nós queremos ir? Para o estrangeiro. A gente quer ir para os Estados Unidos, a gente quer viajar para a Europa, enfim, a gente nunca pensa nos lugares bonitos que temos aqui e que às vezes não são muito bem preservados e invertidos. O governo não investe muito no turismo brasileiro, né? Quando os turistas vêm para cá, eles não têm um bom lugar, às vezes, para ficar. Muitos deles já foram mortos, a gente sabe disso, que eles querem muito ir para Copacabana, para o Rio, enfim, e eles acabam, às vezes, sendo vítimas da violência urbana, certo? Então, vamos lá. A primeira pergunta que nós temos é: identifique o gênero do texto lido. Nós temos apenas 3 opções. Aí ele pergunta para você: isso é uma crônica, uma reportagem ou um artigo de opinião? Para ser uma crônica, as crônicas são textos narrativos em que nós o quê? Falamos sobre algo do cotidiano, narramos uma história, você vai encontrar personagem, você vai encontrar o narrador. É o que nós encontramos aí nesse texto? Não, né? Nós não estamos vendo o narrador, não estamos encontrando os personagens, enfim, então não tem como ser uma crônica. Reportagem. Para ser uma reportagem, nós teríamos que ter alguém mostrando a data, que é muito importante nas reportagens. Lembra que nós discutimos muito isso? Que as reportagens, se você não mostrar que é algo atual, mostrando o acontecimento, não é uma reportagem. Então, não está falando de um acontecimento, algo que aconteceu atualmente, não. Está falando sobre outra coisa, sobre a opinião de alguém a respeito de alguma coisa. Então, isso aqui seria o quê, gente? Um artigo de opinião. É alguém mostrando a opinião dela a respeito do turismo no Brasil. Não é uma reportagem, é um artigo. Qual a principal característica do artigo de opinião? Normalmente os verbos são em primeira pessoa, a pessoa dá a opinião dela a respeito de um assunto
que pode ser qualquer um, pode ser um assunto atual, pode ser um assunto que não seja atual, enfim. Mas a pessoa sempre se posiciona a respeito de alguma coisa. Então, a pessoa que escreveu o artigo, ela mostrou que nós não valorizamos o turismo no Brasil, certo? Segunda opção. Segunda questão. O autor do texto dialoga diretamente com o leitor na passagem. Gente, em que momento a pessoa que escreveu o texto, ela fala com o leitor? Vamos ver. Os brasileiros que têm o privilégio de viajar bastante pelo Brasil. Tá falando com alguém? Não. Imagine-se o quanto seria importante para nós mesmo podermos reconhecer. Olha só, gente, para nós quem? Ele se incluiu, ele está falando com alguém nesse momento. Agora, imagina-se o quanto seria importante para nós podermos reconhecer. Então, é aí nessa segunda opção, nesse imagine-se que é a resposta. Por quê? Porque ele está se incluindo. Olha, imagine nós, é como se ele estivesse conversando com uma pessoa, certo, gente? Terceira opção. Na parte, é pena que a maioria dessas riquezas ainda não seja integrada a um planejamento turístico eficaz e sensato. O autor do texto expõe sua opinião, emite um alerta ou faz uma comparação. Ele não está comparando nada, se você for ver. Ele está emitindo um alerta, gente, presta atenção. Não, ele não está. O que ele está falando? Expondo a opinião dele. Olha só. É pena que a maioria dessas riquezas ainda não esteja integrada. Ele está expondo a sua opinião, certo? Quarta questão. O trecho. O turismo pode representar um dos mais objetivos caminhos para o Brasil se fazer conhecer e para os brasileiros se reconhecerem a si mesmos. Consiste. Esse trecho aí consiste em quê, gente? Na tese defendida pelo autor ao longo do texto, no paralelo estabelecido pelo autor ao longo do texto, ou no principal argumento apresentado pelo autor ao longo do texto. O que a gente pode ver? Que essa é a tese dela. Isso é uma das características também do artigo de opinião. Os artigos de opinião, eles vão ser muito parecidos com os textos dissertativos. A única diferença será que, eu sempre falo para vocês, tentem não se incluir nos textos dissertativos em sala de aula, não é verdade? Mas no artigo de opinião, não, você pode usar em primeira pessoa. Normalmente é isso que ele faz, tanto que ele fala nós. Acabamos de ver que ele fala nós, né? Então, olha, a primeira pessoa do plural, mas é a primeira pessoa. Então, a gente consegue observar que no artigo de opinião, ele se posiciona, ele se coloca em primeira pessoa. Então, essa é a diferença. Então, tem tese. Lembra que nos artigos, nas dissertações eu falo que você tem que colocar uma tese e depois defender essas teses? Exatamente o que está acontecendo aqui. Esse aqui, olha, ele está falando que o turismo pode representar um dos mais objetivos caminhos para o Brasil. É uma tese dizendo que o Brasil pode render, ter bastante dinheiro com o turismo no Brasil. Isso é uma das teses dele. Então, é a primeira opção. Quinta. A pluralidade dos nossos costumes, o pronome nosso exprime o quê? Gente, isso aí, pelo amor de Deus. O pronome nosso exprime o quê? Um lugar, uma posse ou o tempo. Quando ele fala nosso, só pode ser o quê, gente? Posse. Nosso, que é meu, é teu, então é posse. Sexta questão. Sem falar numa intensificação da consciência ecológica, todo turismo bem planejado. Os dois pontos introduzem. Nós temos 2 pontos aqui, olha. Sem falar numa intensificação da consciência ecológica. 2 pontos. Todo o turismo bem planejado. Aí ele quer saber o que esses 2 pontos estão significando. O que você acha? Sexta questão. Uma conclusão sobre a expressão consciência ecológica? Uma explicação sobre a expressão consciência ecológica? Ou um comentário sobre a expressão consciência ecológica? É o que, gente? É uma explicação. Lembra que a gente falava para vocês muito sobre a positiva, sobre o aposto, que é uma explicação do termo anterior? A mesma coisa aqui. Olha, ele fala assim, sem falar numa intensificação da consciência ecológica. 2 pontos. Todo o turismo bem planejado. Então, o que seria essa... Tá explicando. Então, todo o turismo bem planejado é uma explicação sobre a expressão consciência ecológica, tá? O que seria consciência ecológica? Todo turismo bem planejado, certo? Vamos para a 7ª. No segmento, mas ensina a valorizá-la e conservá-la. O termo laje retorna ao quê, gente? O que é para preservar e conservar? Diferentes regiões? As especificidades do modo de viver ou as riquezas naturais? São o quê, gente? As riquezas naturais. Ele fala muito sobre isso, que nós não preservamos também, né? O que nós não preservamos? O que nós não valorizamos?
as riquezas naturais. Oitava. Levando-se em consideração a ideia presente no texto, assinale a conjunção que encaixaria na lacuna indicada no fragmento a seguir. A gente estudou, gente, conjunção. Lembra que tem as explicativas, as conclusivas, as comparativas. Isso foi assunto do ano passado, então eu posso cobrar de vocês ainda. Então, ele quer que você diga qual é dessas opções que a gente vai encaixar aí bacana. É o pois, o por isso ou um contudo. Vamos ver. O turismo bem empreendido atua como um fator de autoconsciência e integração de um povo. Pessoas de diferentes regiões possam trocar experiência. Vamos de novo. O turismo bem empreendido atua como um fator de autoconsciência e integração de um povo, pois pessoas de diferentes regiões passam a trocar experiência. O posto ficou bom, né? Mas bora ver. O turismo bem empreendido atua como um fator de autoconsciência e integração de um povo. Por isso, pessoas diferentes, não é por isso. Então, com certeza a primeira opção, pois, certo, gente? Agora, esquecendo um pouco o texto, nós vamos falar do assunto que nós iremos ver na primeira avaliação, que é processo de formação de palavras, que nós estudamos os prefixos, os sufixos, vocês lembram? Então, vamos lá. Analise as palavras abaixo, após grife os prefixos e circule os sufixos. Para isso, nós temos que lembrar que os prefixos são morfemas que ficam antes da palavra, antes do radical. Vocês lembram disso? Os prefixos, os sufixos, vocês vão encontrar onde, gente? Depois das palavras, depois do radical. Então, vamos lá. Cheiroso. Ele quer que você grife o prefixo. Então, aqui em cheiroso nós temos prefixo? Não, gente. O que nós temos? Sufixo. Porque qual é o radical? É cheiro, né? Aí, cheio até o R. O oso é o que? É sufixo. Então, o que você vai fazer? Circular. Faça um círculozinho aí no oso, certo? Gostoso. A mesma coisa, gente. Faz um círculozinho no oso. Civilizar. A palavra é civil, né? Então, izar também é um sufixo. O que você vai fazer? Circular o izar. Subchefe. A palavra é chefe e foi acrescentado um morfema antes. Então, é um sub. Então, você vai o quê? Grifar, passar só um risco embaixo. Ok, gente? Garotinha. Qual é o radical? É garota, né? Que é garote. Vai até o T. Inha é o quê? Um sufixo. Então, você vai fazer o quê? Um círculo ao redor de inha. Jornaleiro é a palavra, o radical é jornal, vai até L. Então, eiro é o que, gente? É o sufixo, então você vai circular. Injustiça. Qual é o radical, gente? Justiça. Foi acrescentado um aqui, que é um prefixo de negação. Então, o que você vai fazer? Passar um risquinho embaixo do in. Dentista, o radical é dente. E o ista é o quê? É o sufixo, você vai circular. Então, você circula o sufixo e passa um tracinho embaixo dos prefixos. Forme vocábulos derivados, acrescentando os prefixos in, des, re, pre, ad, ante, bis e pro. Então, ele quer que você pegue essas palavras, esses prefixos aqui, ou esses radicais, essas palavras que nós temos aqui, e você acrescente nas palavras que estão embaixo. Não precisa ser todos, vão sobrar uns, porque eu não coloquei todas as palavras, tá? Que eu tinha no exercício. Então, vamos lá, eu tenho 10% de bateria, tenho que colocar. A palavra existente. O que a gente pode colocar aí? Para mudar a palavra. Você pode colocar o i, o in, né? Então, fica inexistente. Deu para entender, gente? No in, você coloca do lado e escreve inexistente. E fixo. Fixo, você vai ver que tem o pré lá em cima. Olha só, gente, o pré. Então, fica pré-fixo, tá? Ter. Que palavra você pode colocar no ter? Ó, tem o re aí, na terceira opção, lá em cima. Então, você pode colocar reter. Aí, do lado de ter, você escreve reter. Braço. Que palavra você pode formar com a palavra braço? E das palavras que estão aí em cima, dos afixos que a gente tem aí em cima. Antebraço. Então, do lado do braço, você escreve antebraço. E ontem. Nós temos ante também, então fica anteontem. Junto, o que você pode colocar?
no junto você pode colocar adjunto. Lembra que a gente estuda adjunto, adnominal? Então, em junto você coloca adjunto. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham resolvido os exercícios, coloquem as respostas no caderno de vocês, se vocês não imprimiram essa folha em PDF, que eu acho que é muito mais difícil você sair imprimindo toda semana, que fica caro. Mas se você não imprimiu, você coloque as respostas no caderno de vocês, coloquem a data de hoje, coloquem que resolveram. Então, é isso, ok, gente? Tudo bem? Então, tchau, até mais.